Olá, povo de Deus, bem-vindos a mais uma edição do Debate ao Galileu. O assunto de hoje é meio espinhoso, nós vamos tratar do divórcio. À luz da palavra de Deus, vamos tratar das condições em que o crente pode se divorciar, como a igreja tem tratado a questão do divórcio, o novo casamento e pastores divorciados. Para discutir a questão, estão aqui no estúdio o pastor Carlos Osvaldo, doutor em teologia, professor de línguas originais e de teologia, é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida e coordenador do mestrado em teologia e exposição bíblica, além de autor de diversos livros de teologia e línguas originais. Também estão conosco o pastor Carlos Brengantin, que é bacharel em teologia, pastor da comunidade Caminho da Graça, há 27 anos pastoreando em São Paulo. Não estão presentes aqui no estúdio, mas vão participar do debate através de perguntas direcionadas aos debatedores e questões colocadas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana do Espírito Santo, autor de diversos livros, doutor em ministério e teólogo. A equipe do Portal Galileu foi às ruas entrevistar o povo de Deus sobre a questão do divórcio. Vamos ver o que eles falaram. De acordo com a palavra de Deus, crente pode se divorciar? Existe uma palavra de Jesus que falou que, assim, quando o homem rejeitar a mulher, se não fosse por adultério, isso não é permitido, né? Um homem ou uma mulher que foram traídos, eles podem casar novamente? Sim, se for adultério, pode sim. Na minha opinião, sim. Eu acho sempre a renovação e o arrependimento. Pastor Carlos Osvaldo, o entendimento popular está correto? Em que condições o crente pode se divorciar à luz da palavra de Deus? À luz da palavra de Deus, o divórcio é uma solução de último caso. A ideia básica das Escrituras é que o casamento é uma instituição divina e indissolúvel. O divórcio em si é permitido pela palavra de Deus, particularmente nos textos do Antigo Testamento, em situações em que ou a pessoa exibe um comportamento muito violento, em casos de maltrato e abuso. Essas situações, pelo próprio risco que elas representam para a vida das pessoas e dos cônjuges, abrem a porta para a possibilidade do divórcio. Ele não deveria ser iniciado pela pessoa crente, que tem outras alternativas antes de recorrer a ele, mas não é uma porta fechada para o cristão. Pastor Carlos Brengantin, a igreja evangélica hoje está recebendo um grande número de crentes, né, nesse nosso avivamento, e que são eles próprios descendentes de lares, filhos de lares destruídos, ou eles próprios protagonistas de casamentos que foram desfeitos. Como o senhor acha que a igreja está enfrentando esse problema, ou lidando com esse problema? Olha, Danilo, eu tenho para mim que nós temos que lidar com uma realidade incontestável hoje, que são aquilo que eu chamo de novas configurações familiares. E no meu modo de entender, e é assim que tenho agido no contexto da minha própria comunidade, no cuidado das pessoas, levar em conta em primeiro lugar isso, é cuidar das pessoas. Num primeiro instante, desprezando até esse contexto institucional no que tange ao casamento institucional, mas cuidar individualmente das pessoas. Nós entrevistamos o reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a questão do divórcio. Ele nos coloca que as exceções em que o casamento pode ser desfeito é a traição e o abandono. Nós fomos às ruas e entrevistamos algumas pessoas nesse sentido. Vamos assistir. E no caso de casais onde o marido bate na mulher, ela tem que continuar casada com ele? Ela tem que ficar, sim, casada com ele e ir buscando ao Senhor Jesus na casa do Pai e orando para que Jesus ele possa fazer um mover na vida daquela pessoa, tirar aquela pessoa daquelas agressão e colocar um espírito de paz naquela pessoa, que aquela pessoa possa dar força a ela e continuar os dois juntos. Pode se divorciar, mas tem que permanecer solteira. Nesse caso, ela procura o pastor da igreja, conversa e tenta entrar em acordo para ela não ter esse problema mais. Muito pessoal isso, eu acho que cada pessoa, isso é uma coisa que se a pessoa aguentar firme em oração, para Deus nada é impossível, Deus pode transformar, mas existem muitos casos aí graves, inclusive que tem que ser denunciados. A polícia da mulher está aí, a lei que defende a mulher tem que ser denunciado, tem que se colocar diante da justiça. Pastor Carlos Brengantin,
Esse último depoimento é de um pastor de uma igreja neopentecostal. Ele me pareceu até, de certa maneira, sensato, né, a colocar casos que realmente devem ser denunciados. Mas o que a gente vê, inclusive em igrejas tradicionais, é o pastor aconselhando a esposa que está sofrendo de violência a manter esse casamento, a não denunciar, a tratar isso com oração. Mas num momento como esse, essa forma, digamos assim, arcaica de lidar com a questão, não está favorecendo o abusador? Bom, primeiro que fique claro, orar sempre. Orar sempre. Sem dúvida. Orar sempre, todo o tempo, sobre tudo. Nós estamos falando aqui da possibilidade de violência, de abusos, de absurdos que acontecem, mesmo que sem violência física, mas a violência verbal. Nós matamos a alma das pessoas com muita facilidade, com a boca, com o que se fala. Então eu penso que aqueles que se põem a cuidar destas pessoas, até na tentativa de que seus casamentos sejam preservados, e eu não acho por que não fazer essa tentativa, o cuidado tem que ser mais de perto, ou muito perto, até para que não nos tornemos, ou estes se tornem, coniventes a algo violento que venha acontecer no dia seguinte. À medida que você despede uma mulher queixosa, com toda a razão de uma violência sofrida, você a despede para orar e no dia seguinte ela aparece na notícia do jornal. Que outro escape, à luz da palavra de Deus, pode ser dado ao crente que quer viver sinceramente, mas está vivendo uma situação de abuso muito grande em casa? Bom, a nossa sociedade trata mais diretamente da questão do abuso da esposa pelo esposo. Lembrar que há toda uma rede social que sofre com o abuso, não é só a esposa e os filhos, isso vai se transferindo para a família mais ampla e gera-se uma situação de grande conflito. Por isso que eu mencionei que em casos de abuso, o pastor deve levar em consideração no seu aconselhamento essa possibilidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, nós entrevistamos ele no evento, ele está participando, digamos assim, virtualmente desse debate, coloca uma questão para a gente. Vamos assistir. Deus estabeleceu na sua palavra 2 cláusulas exceptivas para o divórcio. Quais são? Primeiro, a infidelidade conjugal. No caso de infidelidade, a parte traída tem direito de divorciar-se, consequentemente, de casar de novo. A parte que traiu não tem, porque nós não poderíamos, e a palavra de Deus não premia o pecado. A segunda cláusula exceptiva para o divórcio é o abandono irremediável e irreversível. Fora dessas 2 cláusulas, não há base bíblica para divórcio e novo casamento. Acontece, às vezes, de um casamento adoecer, ou por exemplo, agressões físicas, desrespeito. Nesse caso, pode até existir uma separação pedagógica, e a base bíblica é 1 Coríntios 7, 10 e 11. Mas o apóstolo Paulo diz, separa, mas não pode casar de novo. Pode reconciliar se o problema foi resolvido. Eu confesso que toda vez que eu ouço o reverendo Hernandes, eu aprendo alguma coisa. E dessa vez foi essa separação pedagógica. Super interessante, no caso, no aconselhamento, dar um tempo ao casal, tirar os ânimos e tal. Fala um pouco da sua experiência em lidar com casais que estão separados, e principalmente em processo de separação. Aquilo que a palavra diz que é impeditiva para o divórcio, ela, no dia a dia de um casal, e eu posso falar porque eu estou há 32 anos casado com a mesma mulher, as configurações que as questões tomam são muito diferentes, não é? Então, eu concordo com a instrução pedagógica, eu acho que ela é uma das primeiras que deve ser levada em conta se você tem acesso aos 2. Se você tem essa chance, isso eu entendo que é uma pedagogia que dá sempre resultado.